Tá começando mais um Momento Uniodonto, onde essa semana eu trago a doutora Nancy Catandi Perrone, que vai explicar um pouquinho e tirar nossas dúvidas sobre mitos e verdades no cuidado diário com os dentes. Tudo bom, Nancy? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Bom, a primeira pergunta é necessário escovar os dentes imediatamente após as refeições? Tá mudando um pouquinho o conceito, né? Teve um conceito que é mais antigo, que a gente tinha que comer rapidamente, escovar os dentes para tirar o alimento dos dentes. Mas agora a gente está mudando um pouquinho o conceito, porque nós estamos tendo adultos, nós estamos vendo já o pessoal chegando na fase adulta com os dentes muito desgastados. Desgastes grandes em esmalte, perda de estrutura dental. Então, a recomendação mais atual é que a gente aguarde uma meia hora antes de para escovar os dentes depois que come. Ah, é? É uma coisa bem surpreendente, né? Verdade. Porque, na verdade, quando a gente come, existe o que a gente chama de enxurrada ácida, né? Uhum. Então, a saliva, ela acidifica para até ajudar a começar a digerir os alimentos e combater possíveis bactérias e vermes que podem vir pela boca. Como o estômago também acidifica, a saliva também acidifica. Fora isso, a gente tem o ácido dos próprios alimentos, o vinagre, o limão, o abacaxi que a gente come junto, principalmente agora com essa onda mais de comer saladas, né, mais temperos. Então, tem um suco de limão que a gente toma junto, suco de laranja, então a gente chama de uma enxurrada ácida que vem nos dentes. E os dentes, em função desse ácido, além do estômago e dos alimentos, ele perde cálcio. Isso é uma coisa normal, ele desmineraliza, que a gente chama. É um processo normal. Uhum. Se a gente, mas só que ele mantém aquele arcabouço ali para receber novamente e remineralizar. Então, esse seria o procedimento normal. Se a gente, em cima, logo depois que come, foi lá e escovar os dentes, a gente desestrutura, né? Porque às vezes a pasta tem abrasivo, escova demais, às vezes excesso de força, uma escova mais dura. A gente tira aquele arcabouço que o dente estaria propenso para receber, para remineralizar. Interessante. Então, existe uma coisa que é a capacidade tampão da saliva. Se a gente esperar meia hora, 40 minutos, o dente vai remineralizar normal e aí a gente vai ter o processo normal, o dente volta ao normal. Se a gente escovar, a gente desestrutura esse processo de remineralização. Então, o ideal é comer, dar uma enxaguada na boca, né? Tira alimento grosseiro, lógico, ficar, porque às vezes come, fica né? Aqueles fiapinhos de comida entre os dentes. Tira esse alimento, né? Dá uma enxaguada na boca e aguarda de meia hora a 45 minutos para escovar o dente. Para ter essa remineralização, daí, se a pessoa está habituada a escovar, então se sente melhor escovando, pode escovar depois desse tempo. Você falou que as pessoas estão chegando na idade, né, mais madura e está tendo esse desgaste com os dentes. E em relação ao creme dental que clareia os dentes, prejudica? Depende do que o creme dental, o que está colocado no creme dental para prometer esse clareamento, esse branqueamento dos dentes. O que acontece é que a maioria dos cremes dentais, eles possuem abrasivo. Eles possuem ou bicarbonato de sódio, ou eles possuem algum outro tipo de abrasivo, pedra-pomes, aquela pasta que a gente escova e parece que tinha areinha nos dentes, sabe? Então, essas pastas, elas clareiam e branqueiam os dentes às custas de desgastes dos dentes. Então, isso aí não é recomendável, é uma coisa que você usasse ali um sapólio para limpar a pia. Você está usando um abrasivo no dente e aí você está promovendo um desgaste. Então, aquela pasta que dá aquela sensação, o pessoal até gosta, né? Aquela pasta que dá realmente a sensação de atrito da escova com os dentes, essas não são recomendáveis. Então, elas prometem branquear os dentes, clarear os dentes, mas às custas de desgaste. Tem gente que fala, vou escovar o dente com limão, vou escovar o dente com bicarbonato de sódio, carvão. Eu vi já bicarbonato. Tudo isso aí que você vai colocando é custas de abrasivo. Então, você desgasta os dentes. E agora, tem umas pastas que elas são branqueadoras às custas de peróxido, né? Que é o produto do clareamento. Aí ela não é tão prejudicial. Apesar de que o peróxido ele teria que ficar em contato mais tempo com os dentes. Na pasta acaba não tendo tanto efeito. Mas o clareamento que é feito com materiais clareadores, que é feito no consultório, legal. Agora, estes às custas de abrasividade, esses não é recomendado. E os enxaguantes bucais, ele substitui o fio dental?
Não substituem. Na verdade, eles são auxiliares, né? Então, a gente pode usar um enxaguante, preferencialmente você deixa reservar para o enxaguante para questões assim, quando você faz uma cirurgia ou quando você está com um machucado, uma ferida na boca. Os enxaguantes, assim, a uso indiscriminado, às vezes não é legal, mas às vezes a pessoa está acostumada, ela sente aquele bem-estar, daquela refrescância dos enxaguantes, então pode usar, mas ele não substitui. A parte mecânica, né, a questão do mecânico, do fio dental, da escova, porque a placa bacteriana, que hoje a gente vai tá mudando um pouquinho de nome, já está partindo mais para o lado do biofilme, a gente chama de biofilme dental, já não está mais chamando tanto placa bacteriana. Ela leva, ela leva 24 horas para formar. Então, ela começa, a partir do momento que escovou, ela forma uma camadinha superficial ali, vai formando, é proteína a princípio, depois as bactérias vão agregando nessas proteínas que grudam nos dentes e vai formando a placa bacteriana. Isso leva 24 horas para ter uma agregação bacteriana ali nos dentes. Então, a gente limpa, o ideal é a gente limpar pelo menos, né, duas, 3 vezes por dia, porque a gente vai desagregando essa camada que vai juntando em cima dos dentes, que é aquele branquinho, né, que a gente tira ali, a gente vai desagregando, não deixando acumular. Agora, as bactérias agregam tão bem ali que o enxaguante não tira. Então, a gente tem ainda, até hoje, os pacientes reclamam, a turma, né, chia um pouquinho, mas ainda até hoje o mecânico é que limpa. É a mesma coisa que você usar, por exemplo, um detergente para lavar louça, né? Então, você vai lá e se der uma enxaguadinha, não resolve. Você tem que ir lá, partir para a esponjinha, né? Ir lá calmamente, né? Para não estragar muitas coisas, mas vai lá calmamente. Tem que ter a parte mecânica. O enxaguante, para ele ser realmente eficiente, vamos dizer assim, que desagregaria as bactérias, ele teria que ser um produto muito forte, um produto já numa concentração muito mais forte. Então, para a concentração que a gente consegue usar, que o tecido gengival aguenta, que o tecido não agride o tecido gengival, não agride o dente, a concentração não é uma concentração que consiga fazer o efeito realmente de desagregar as bactérias ali. Bacana. Você viu só, gente, quanta explicação legal aqui que a doutora Nancy traz, ensinando a gente, né? Porque vai mudando, eles vão estudando, pesquisando e vão vendo, as coisas vão mudando e vão passando pra gente. Então, 3 super dicas para vocês, mito e verdade, aqui no Momento Uniodonto. A gente se vê na próxima? Na próxima. E tem mais um montão de perguntas para você. Estamos sempre à disposição. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.